mais uma aula da eletiva Que Bicho é Esse? Para você que não me conhece, que está chegando agora aqui, eu sou a professora Laísa Teixeira e eu estou aqui para trabalhar a aula 7 com vocês. Mas afinal, professora, o que a gente vai aprender? O que a senhora vai falar dessa aula? Essa aula, pessoal, ela trata sobre os recursos minerais, mineração e seus impactos. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, qual é a matéria-prima utilizada para fazer um celular? Qual é a matéria-prima utilizada para uma construção civil? Então, já pararam para pensar? Então, é uma aula, assim, que ela vai trazer uma reflexão desses nossos recursos minerais, tanto de âmbito mundial, globalizado, quanto aqui, né, nossa esfera aqui nacional. Então, meu diretor, corta agora para a telinha para a gente começar a nossa aula sobre a mineração e seus impactos. Então, pessoal, dentro dessa aula, né, a exploração mineral é um processo de quê? De extração de minerais e recursos naturais da crosta terrestre, né, da Terra. Isso inclui, pessoal, a mineração de metais, que é o caso aqui do ouro, do cobre e também do ferro. Lembrando que o Brasil, gente, é um dos maiores produtores minerais de ferro, além de outros recursos. Que recursos são esses, professora? O próprio carvão, petróleo e também o gás natural. Então, vocês já de antemão aqui, vocês já estão entendendo, né, um pouquinho do que é a mineração e já subentendendo aqui que é uma exploração mineral no qual a gente tem um processo de extração de minerais. Então, os recursos minerais ou rochas encontrados na natureza e que apresentam potencialidade o quê, professora? Econômica, industrial, isto é, podem ser extraídos para obtenção de lucro. Olha aí, gente, essa palavrinha aqui, lucro de maneira direta ou indireta. No segundo caso, nessa maneira indireta, estamos nos referindo à sua importante aplicação na indústria. Professora, essa imagem aí, o que é isso, professora? É uma pedra? É uma pedra, mas o que é, professora? Isso aqui, pessoal, é a prata, né? Eu vou até fazer aqui, dentro da tabela periódica, a prata, ela é denominada, né? Ela é representada pelo A e pelo G. Né? Então, essa pedrinha que vocês estão vendo aqui, ela é uma prata, é um minério. E a prata, pessoal, não é só para joalheria, não é só para joia, não. Ela é empregada também, esse minério, ele é empregado, por exemplo, na medicina, na parte, né, eletrônica. Então, olha a importância, né, da questão desses nossos recursos minerais e da extração. Né? É por isso que a gente fala que ela tem uma importante aplicação na indústria, não é apenas, né, joias, né? Mas vamos lá, vamos prosseguir. E com relação aos recursos minerais, já que a gente falou, né, os recursos minerais, eles são conhecidos e catalogados e eles podem ser divididos em dois tipos, tá bom, pessoal? Vou colocar aqui os metálicos e os não metálicos. E agora a gente tem uma outra subdivisão, que vocês podem estar vendo em outros livros, né, com outros professores também, eles podem ser do tipo energéticos, né, mas é mais comum a gente encontrar metálicos e não metálicos. Com relação a essa divisão que a gente tem aí desses recursos minerais, o exemplo aí de metálicos. Quais são esses minérios, né, metálicos, professora? O ferro, vamos lá, o ouro, a bauxita, prata e o alumínio, né? Só a gente lembrar, quando a gente fala de alumínio, eu já lembro da latinha do refrigerante, né? Não é à toa, né, que se a gente for parar para analisar a questão da lata do refrigerante, né, que é feito do minério alumínio, que é um alumínio, óbvio, né, professora? Isso mesmo. Então, a gente já lembra aí dessa questão do alumínio. A gente consegue fazer essa correlação e já vê, né, esse emprego, né, na indústria com relação a essa fabricação aí, de repente, da própria lata de um refrigerante. Com relação
aos recursos minerais do tipo não metálicos, professores. Quais são? Quais são esses tipos de minérios não metálicos? A gente tem um exemplo aqui da areia. Areia de cara, né? Quando a gente pensa em areia, eu já penso o quê? Em construção civil, né? Emprego, né? De obras. Então, a gente tem areia, o próprio calcário, granito e também a argila. E os exemplos de energéticos que fornecem, digamos assim, energia, né? Que está empregado aí. A gente tem o petróleo, gás natural e o carvão. Então, pessoal, o extrativismo mineral, essa extração de minério e a sua cadeia produtiva sustenta o que eu falei lá no início? A atividade industrial, energética, né, no caso do petróleo, gás natural e carvão, e o padrão de consumo no mundo globalizado. Indiretamente, esse extrativismo ele está relacionado, gente, a esse padrão de consumo no mundo globalizado. Exemplo aqui, né, o refrigerante na latinha. Até um tempo atrás, eu lembro assim que eu era, quando eu tinha 3 anos, 4 anos, que eu lembro, assim, já tenho algumas memórias, era muito comum a gente encontrar refrigerantes aonde? Em vidros, né? Em garrafas de vidro, era muito comum. Hoje a gente já vê que o emprego, né, do alumínio, ele está não só em refrigerantes, mas até em outros tipos de bebidas, né? Suco, a gente já encontra suco em latinhas, né? A gente encontra uma variedade, né, de produtos que hoje, que até então a gente não via há 30, 35 anos atrás. Eu estou aqui, faço falando minha idade aqui para vocês, mas não tem problema não. A gente não via, e hoje a gente percebe essa influência nos grandes centros, nesse mundo que a gente vive, esse mundo globalizado. Então, indiretamente, pessoal, até o extrativismo, né, ele liga, ele molda o nosso padrão de consumo. Há um tempo atrás não existia o quê? O celular, não é verdade? Professora, mas eu já nasci e já tinha celular. Mas quando eu nasci, né, eu não vou falar que idade para vocês, mas quando eu nasci não existia celular, né? Professora? Nossa, professora, mas ó, aqui a professora novinha, tá? Mas realmente, eu peguei essa transição, né? Da geração que não tinha celular para a geração que hoje só vive e convive com o celular. Então, tudo isso, pessoal, é o quê? É um padrão de consumo do mundo globalizado. Hoje, praticamente, ninguém vive mais sem celular, né? A gente usa celular para várias operações, né? Não é apenas para ligar e atender. Hoje você tira foto com o celular, você faz a sua agenda no celular, você faz sua pesquisa, né, de campo no celular. Hoje tem celulares que eles têm tantos recursos que muitas coisas que a gente utilizava, a parte, por exemplo, uma calculadora, hoje no próprio celular você encontra tudo, vários recursos. Então isso é padrões de consumo que a sociedade vai moldando, né, na nossa cabeça e vai influenciando. Só dando um exemplo aí, tá, pessoal? Voltando agora, né, a mineração, ela é uma atividade complexa, que envolve diversas etapas, não é simplesmente, vamos chegar aqui e vamos extrair. Então, tem que ter uma etapa para que isso aconteça. Desde a prospecção e a pesquisa mineral. Aí vem a importância do trabalho, por exemplo, de geólogos, biólogos, para analisar, por exemplo, uma área, né? Uma área que, de repente, ali é rica em um mineral e ali possa acontecer o quê? A extração daquele mineral. Então, até a extração, no caso, né, a prospecção e pesquisa mineral, até a extração e o beneficiamento do minério. E existem tipos diferentes de extração, como a mineração a céu aberto e também a mineração do tipo subterrânea, dependendo do minério, né, a ser extraído, a gente tem esses dois tipos de extração. Estou falando assim de um modo geral, tá, pessoal? E afinal de contas, qual a importância dos recursos minerais, professora? Então, os recursos minerais
são elementos naturais de grande importância para o desenvolvimento das economias nacionais e para a dinâmica do mercado internacional. Aquilo que eu falei, ele vai moldar o mercado internacional, além de estarem presentes de diversas formas no nosso cotidiano. Olha aqui, gente, o exemplo aqui, né? De cara aqui, a gente tem esse padrão aqui, né? Construção civil, o aço, o ferro, olha o emprego, né? Desses minérios, a importância, ferro, o aço, a própria areia, cimento para a produção, né? De um prédio como esse, essa dinâmica. E não só, né? Construção civil, a gente tem aqui o setor automobilístico, né? Também um setor que precisa, né, desses minérios, dessa extração. Então, a gente tem aqui o exemplo do setor automobilístico. E também, esse aqui bem clássico aqui para vocês, que eu até falei para vocês ali no exemplo, né? A questão do alumínio, das latinhas, né? A gente tem hoje, né, o próprio extrato de tomate, que a gente pode encontrar também em latas de alumínio, a sardinha em alumínio, o atum, né, no alumínio. Tudo isso, gente, faz parte do nosso cotidiano. Pensa bem aí, como é que seria, gente, se a gente não tivesse os recursos minerais? Vocês acham que a gente estaria onde nós estamos hoje? Fica aí um ponto aí para vocês refletirem e pensarem, tá bom? Prosseguindo, né? Além disso, pessoal, a mineração ela tem um impacto significativo na balança comercial de muitos países, incluindo o Brasil, tá? Sendo responsável por grande parte de exportação de muitos deles, que é o caso do nosso país, né? O Brasil, por exemplo, ele é um grande produtor de o quê? Do minério de ferro. Isso mesmo. E o ferro, pessoal, ele está relacionado a muitos produtos, ferramentas, máquinas, né? Na própria indústria automobilística, turbinas, né? De avião, pode ser empregado, a produção de máquinas agrícolas, tudo isso, gente, é desse minerinho aí. E só um ponto aqui, né, que o Brasil, por ele ser um grande produtor de minério de ferro, ele é responsável por uma média de 20%, olha aí, gente, 20% da produção mundial. Olha o quanto que a gente está inserido nessa produção mundial aí de ferro. Como mercadorias, os recursos minerais, eles são considerados importantes commodities. Como assim, professora? Commodities, né? São matérias, só exemplificando aqui para vocês, pessoal, são matérias primárias, os commodities. E eles têm origem que podem ser tanto agrícola, pecuária, né? Podem também ter origens minerais e eles vão estar relacionados, pessoal, ao comércio, ao mercado internacional. E o Brasil, né, ele é o quê? Ele é um grande produtor de commodities, porque a gente exporta, por exemplo, né, carne bovina, que é um commodity, próprio minério de ferro, que é um commodity. Tudo isso, gente, faz parte do mercado internacional, sendo, em muitos casos, motivo de disputas geopolíticas que se estendem por décadas, né, em alguns países aí. Isso acontece principalmente no caso dos recursos energéticos, como é o caso do petróleo, né? A gente vê aí muitos países disputando, né, áreas, né? Justamente por quê? Por ter esse grande recurso, né? Manter esse poderio, o lucro, a economia. No caso aqui, né, o exemplo aqui que a gente tem é o petróleo. E os recursos minerais do Brasil, professora? Vamos lá, gente. Então, o Brasil, ele integra a lista de países com as maiores concentrações de reservas minerais do mundo. Vocês estão vendo, né? Nós somos grandes produtores de commodities, né? Se a gente for analisar aí, né, na escala global. Então, os recursos minerais, aliás, sempre foram importantes para a economia brasileira.
e eles desempenharam um papel fundamental em momentos distintos da história de formação do país, entre os quais está o ciclo do ouro. O ciclo do ouro, ele se destaca na época do Brasil colônia. Não só Brasil colônia, né? Porque se a gente for parar para analisar, o nosso estado também, a gente tem esses ciclos que acontecem, que já aconteceram aí, né? Inclusive o ciclo do ouro aqui, quando a gente pensa aqui em Rondônia. Então, é só um exemplo aí, mas levando em consideração o Brasil, né, a gente tem o ciclo do ouro quando a gente pensa aí na exploração do Brasil colônia, bem naquela época daquelas disputas. Então, vamos lá. Recursos minerais do Brasil, continuando. Então, de acordo, pessoal, com os dados mais recentes, que é o Anuário Mineral Brasileiro de 2022, o Brasil, né, ele possui, como vocês já viram, uma grande o quê? Ele produz, né, uma grande, ele tem um grande potencial mineral, ok? Então, o minério de ferro, ele acaba sendo, se você analisar aqui, nesse gráfico aqui, o minério de ferro, ele acaba sendo o principal recurso mineral comercializado pelo Brasil no exterior, no mundo. Então, 89% aí, quando a gente pensa aqui, quando a gente fala aí dos minérios do Brasil, são do tipo metálico e 11% dos não metálicos. Então, cerca de 89% do valor total da produção mineral brasileira foi atribuído a substâncias do tipo metálicas. Olha aqui, gente, 89%. Quando a gente fala, né, desses tipos de substâncias. E aí a gente tem, né, o ouro, o cobre, o níquel, o alumínio, o estanho, o próprio nióbio, né, que serve, por exemplo, para dar um gás assim nas turbinas de avião. Hoje ele é muito utilizado em aceleradores de partículas e também, né, na fabricação de marca-passo. A gente tem o manganês, zinco, cromo e o vanádio, tá? Olha aí, isso aí serve até para vocês pesquisarem aí na tabela periódica, né, esses elementos aí. Prosseguindo, né, recursos minerais e os problemas ambientais. Agora sim, a gente vai para uma questão que vai fazer com que você tenha esse momento que você possa refletir, né? Afinal de contas, e aí? A gente está se extraindo, já entendi que o recurso mineral é importante, mas apesar, né, da grande importância econômica dos recursos, a sua exploração irrestrita, pessoal, olha aí essa palavrinha, irrestrita, acarreta danos aos ecossistemas e compromete o equilíbrio do meio ambiente. Uma vez que eu tenha um desmatamento desenfreado, né, um assoreamento de rios, lagos, ali eu vou estar comprometendo o quê? Um ecossistema. E quando eu comprometo um ecossistema, pessoal, eu estou comprometendo uma biodiversidade, né? Estou comprometendo a vida de seres vivos que vivem naquela região. Então, é um ponto aí a se pensar, né? E muitas vezes esses problemas ambientais, eles são resultantes de lacunas na legislação, pessoal. De repente, o que a gente precisa? De uma legislação mais rígida. Nesse caso, legislação a respeito da exploração dos solos e, no caso, subsolos, dos territórios nacionais ou ainda da falta de fiscalização. É mais um ponto aqui, ó. Falta da fiscalização em áreas onde há concentração de minérios. Aqui, pessoal, a imagem à esquerda, né, se vocês observarem, mostra a barragem do Córrego do Feijão. Né? Isso aí é aquele incidente que aconteceu, não sei se vocês lembram, caso de Mariana, né, que aconteceu, e o rompimento dessa barragem. E aqui a gente tem o antes e o depois, após o rompimento da barragem. E esse incidente, pessoal, além, né, de ter afetado a parte de todo o ecossistema, daquela região da biodiversidade, também afetou a questão social das pessoas que viviam em torno daquela região. Né? Foi um desastre ambiental muito sério na época. Né? Foi em fevereiro, se eu não me engano, foi em 5 de fevereiro, a época que aconteceu
esses desastres de Mariana. E, assim, mais outro ponto aqui, né, que dentre os principais problemas ambientais ocasionados pela exploração intensiva dos recursos minerais, a gente tem, infelizmente, a degradação dos solos e erosão, né? Então, a extração causa impactos diretos no solo, de onde são retirados, podendo compactá-los e também enfraquecer a sua estrutura física, o que torna mais suscetível à erosão. É um ponto aí com relação a essa degradação dos solos e erosão. Outro ponto aí com relação a esses principais problemas ambientais que podem ser ocasionados por essa extração irregular e restrita desses recursos minerais vem da poluição. Então, a obtenção de recursos minerais pode gerar resíduos, tanto poluentes do ar, do solo e também das águas, além do uso de substâncias como mercúrio da mineração de determinados elementos, o que eleva o risco de contaminação. É mais um ponto aí, né, com relação a essa extração irrestrita de recursos minerais, além do desmatamento. Então, a remoção da cobertura vegetal é muitas vezes realizada para a instalação de infraestrutura para a exploração mineral. E isso aí, pessoal, é muito sério, porque mais uma vez, né, a partir do momento que você remove a cobertura vegetal, mais uma vez você se perde em biodiversidade dos seres vivos daquela região, em torno dali. É mais um ponto com relação a esses problemas ambientais. Além dos acidentes, né, ambientais. A gente tem aqui o caso aqui da mineradora que aconteceu do acidente de Mariana, que foi em 2015, né, que eu até citei para vocês, que existe o risco de acidentes ambientais em áreas onde há barragens de mineração. E além do esgotamento de recursos, que é um outro ponto também que a gente tem, né, com relação à extração irrestrita. E agora, pessoal, nosso momento mão na massa, hora da atividade. O que eu vou fazer, professora? Então, vamos lá, gente. A hora da atividade é agora. Então, professor presencial, turma, se divida em grupos, isso mesmo. Vocês vão se dividir, né, em grupos e para cada grupo vocês vão estar escolhendo um tipo específico de mineral. Ah, professora, eu quero trabalhar com ouro, eu quero trabalhar com diamante, isso mesmo. Que pode ser, né, nesse caso aqui, ouro, carvão, diamante, nióbio e outros. A sugestão, pessoal, é que vocês pesquisem minerais que sejam específicos aqui do estado de Rondônia, da nossa região. Vamos analisar, vamos pesquisar quais são os minérios mais explorados aqui no nosso estado. Isso mesmo. E, a partir daí, você vai pesquisar o processo de extração de mineral escolhido. Digamos que eu tenho escolhido o nióbio, então vou pesquisar como é que se dá o processo de extração do nióbio, né? Os impactos ambientais e sociais da mineração desse mineral. O que será que eu tenho como impacto ambiental e social? E exemplos de práticas de mineração do tipo sustentável. O que eu posso fazer para minimizar, né, esse impacto? Então, vocês vão estar pesquisando. E, após essa pesquisa, vocês vão o quê? Criar um projeto que inclua uma apresentação que pode ser em formato de slide, cartaz ou até mesmo produção de um vídeo, tá bom? Propostas de práticas sustentáveis que poderiam ser adotadas na mineração do mineral que vocês estudaram. E, né, a sugestão de como a comunidade pode se beneficiar da mineração, mas de uma forma o quê, professora? Responsável. Então, essa daí, pessoal, foi a finalização da aula 7. Então, eu aguardo aí, professores presenciais, alunos, que vocês encaminhem as imagens, de repente até os vídeos, né, que vocês possam estar produzindo em cima da hora da atividade. Até mais!